No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dos implantes hormonais. Então há muitas dúvidas a respeito do que são os implantes hormonais, quem tem indicação dos implantes hormonais, realmente são efetivos, de realmente há estudos, realmente há uma validação científica do uso dos implantes hormonais? Pois bem, é a respeito disso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Márcio Passos, sou médico nutrólogo, trabalho com a medicina integrativa e tenho o compromisso de semanalmente estar trazendo conteúdo para vocês, estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Se puder, me prestigia, curta, compartilha, se inscreve no canal, que é sempre um prazer. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito dos implantes hormonais. Mas doutor, o que são os implantes hormonais? Nunca ouvi falar dos implantes hormonais ou ouvi muito pouco. Pois bem, os implantes hormonais já existem no mundo há cerca de 80 anos. Surgiram em 1938. Então já tem mais de 80 anos que surgiram os implantes hormonais. Surgiram nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil surgiram em 1993. Então já tem cerca de 28 anos no Brasil o desenvolvimento dos implantes hormonais. Surgiu em Salvador com o famoso e saudoso Elcimar Coutinho. Então ele que desenvolveu, um estudioso, um grande pesquisador brasileiro, com vários estudos publicados, inclusive em revistas científicas internacionais, foi ele que trouxe para cá e começou a desenvolver através da Elmeco, uma empresa que ele desenvolveu em Salvador, há mais ou menos 28 anos, em 1993, o uso dos implantes hormonais no Brasil. Os implantes, na verdade, representam uma nova forma de administrar os hormônios que já conhecemos. Então, até então, os hormônios eram aplicados por via oral, ou através de gel, ou através da via injetável, através da via intramuscular. E os implantes surgiram com uma nova forma de administrar esses hormônios de uma forma mais eficiente, com menos efeitos colaterais, sendo aplicados através da via subcutânea. Então os implantes hormonais, eles são aplicados através da via subcutânea. Então dessa forma, eles não passam pelo trato gastrointestinal. Então o que acontece? E não necessitam da pele. Então até então, quando a gente fala de reposição hormonal, então mulheres na menopausa que fazem uso de reposição hormonal via comprimido, fazem o quê? Esses comprimidos devem ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, são ingeridos, descem pelo esôfago, passam pelo estômago, são absorvidos principalmente ao nível do intestino, para que então eles possam ter seu efeito. Dessa forma eles acabam passando também pelo fígado, existe o metabolismo de primeira passagem hepática, uma parte desse hormônio acaba se perdendo em todo esse trânsito gastrointestinal, do trato gastrointestinal. Consequentemente, o paciente acaba tendo menos efeito, uma vez que uma parte desse hormônio acaba se perdendo, e acaba tendo mais efeitos colaterais, principalmente pela passagem hepática. Então acaba também lesionando o fígado, acaba também lesionando o hepatócito, que é a célula do fígado. Quando o hormônio é utilizado na forma de gel, cuja utilização é aplicada na pele, uma parte desse hormônio também acaba se perdendo, porque a pele, na verdade, é uma barreira que dificulta a absorção. Então o hormônio, principalmente o hormônio de gel de testosterona, o androgel, a própria progesterona também pode ser aplicada na forma de gel, o estradiol também pode ser aplicado na forma de gel. É uma forma boa de aplicação, é uma forma que eu aplico no consultório. Então, naqueles pacientes que não podem fazer uso do implante, a gente consegue aplicar na forma de gel, mas a pele é uma barreira de proteção, é uma barreira que deve ser transposta. Embora esses géis, esses cremes, eles utilizem geralmente são a base de Pentravan, exatamente para tentar aumentar o poder de absorção, mesmo assim não se consegue absorver tudo, se absorve apenas uma pequena parte. A vantagem do uso em gel é que, pelo fato dele não passar pelo trato gastrointestinal, ele tem menos lesão hepática, mas em contrapartida ele é menos absorvido. Então o implante ele surgiu
para vencer essa função, porque ele não passa pelo trato gastrointestinal, então ele não é perdido a parte dele, ele já é diretamente liberado na corrente sanguínea, ele não passa pelo fígado, então evita o metabolismo de primeira passagem hepático, que acaba lesionando o fígado, e ele também não necessita passar pela pele, ele é colocado embaixo da pele, ele é colocado ao nível do subcutâneo, então ele ultrapassa essa barreira da pele, garantindo uma maior eficiência e garantindo um melhor resultado com menos efeitos colaterais, principalmente por não passar pelo fígado. Então essa é a grande vantagem do implante. Outra grande vantagem do implante é a facilidade. Como os implantes são colocados uma vez a cada ano ou uma vez a cada 6 meses, eles garantem uma maior aderência do paciente. Então muitos pacientes não gostam de estar passando gel todo santo dia, não gostam de estar tomando a cápsula ou comprimido todo santo dia. Consequentemente, isso acaba levando uma aderência menor. Uma vez que o paciente passa períodos sem utilizar o gel, passa períodos sem utilizar o comprimido, o efeito acaba diminuindo, ele acaba não tendo a resposta que gostaria, ele acaba não tendo a resposta almejada exatamente pela não aderência ao tratamento. O implante ele garante isso, uma vez que ele é colocado uma vez a cada 6 ou a 1 ano, a depender do implante, vamos falar um pouquinho mais logo em seguida, e esse hormônio ele é liberado gradualmente, então são pequenos pellets, são pequenos chips que são colocados ao nível do subcutâneo, e eles têm uma tecnologia que garante a liberação gradual, programada e lenta durante o período de atuação dele. Então já entrando nessa parte, os implantes são divididos em 2 tipos, são os implantes absorvíveis e os implantes inabsorvíveis. Então o implante absorvível é um implante que ele é colocado embaixo da pele, ao nível do subcutâneo, são pequenos pellets, também alguns chamam de chips, são colocados embaixo da pele, e esses implantes são liberados gradualmente na concentração ideal, na concentração calculada ao longo de 6 meses. Então não exige a utilização diária, não exige a reposição diária. Durante 6 meses o paciente vai ter uma concentração ideal daquele hormônio na circulação sanguínea. Os implantes inabsorvíveis, eles têm uma pequena desvantagem com relação ao absorvível, porque o absorvível, como o próprio nome fala, ele é completamente absorvido. Então, ao final de 6 meses, ele é completamente absorvido e não há necessidade de retirá-lo. O implante inabsorvível, que também é muito bom, mas ele tem um inconveniente, que após 1 ano, ele tem uma duração maior, ele dura 1 ano, após 1 ano ele tem que ser retirado. Então o implante inabsorvível, ele segue uma tecnologia chamada silástico, em que o hormônio é colocado em um pequeno tubo de silicone. Um pequeno tubo de silicone inabsorvível, nosso corpo não absorve o silicone e tem uma tecnologia que garante a liberação gradual daquele hormônio ao longo de 1 ano. Então o indivíduo coloca o implante hormonal, e aí tem vários implantes, pode ser o implante de gestrinona, conhecido como chip da beleza, pode ser popularmente assim conhecido, pode ser o implante de testosterona no homem que tem deficiência de testosterona, que tem pela deficiência de testosterona tem uma queda de libido, tem dificuldade de emagrecer, pode até mesmo estar com sintomas de depressão, pode ser a reposição da progesterona, a reposição do estradiol, entre outros hormônios que podem ser colocados tanto na via inabsorvível quanto na via absorvível. Após 1 ano, esse tubo de silicone ele está completamente vazio ou praticamente vazio e ele pode ser retirado ou pode ser deixado lá. Não há a obrigatoriedade da retirada, já que estamos falando de uma substância inerte, já que estamos falando de uma substância que não tem nenhum efeito colateral, que não vai ter nenhum problema para o ser humano, mas que tem a duração de 1 ano, essa substância, ok? Bom, e quais as indicações dos implantes hormonais? Bom, as indicações dos implantes hormonais é basicamente a deficiência hormonal. Trata-se de pacientes que estão sofrendo, que têm sintomas clínicos decorrentes da deficiência hormonal. Então, por exemplo, a mulher na menopausa é uma indicação da reposição hormonal, são mulheres que já têm o ovário atrofiado, mulheres que já não têm uma produção adequada hormonal e necessitam da sua reposição. Então necessitam da testosterona, são mulheres que muitas vezes têm queda do libido, têm queda do desejo sexual, têm uma dificuldade maior de emagrecimento, estão mais irritadas, têm uma maior dificuldade de concentração, estão engordando com maior facilidade por conta da queda da testosterona, por conta da queda da progesterona, por conta da queda do estradiol, que também pode levar a um quadro chamado de vaginite atrófica, muito presente na mulher com
na menopausa por conta do ressecamento que ocorre nessa região genital. A endometriose também é uma indicação de reposição hormonal, principalmente do hormônio de gestrinona. Tem mais de 40 anos de estudos a respeito da gestrinona e a utilização da gestrinona na endometriose. Então tem um vídeo aqui em que eu falo a respeito da endometriose, inclusive eu cito a utilização do implante hormonal de gestrinona no tratamento da endometriose. A própria adenomiose é uma outra condição clínica que comete a muitas mulheres e que também a gente consegue controlar essa doença através do implante hormonal também de gestrinona. O implante hormonal também pode ser utilizado como contraceptivo, então aquela mulher que não quer engravidar e que já utiliza pílulas anticoncepcionais ou não quer mais utilizar a pílula anticoncepcional, ou já teve trombose, e por conta da trombose, a trombose é uma contraindicação à utilização da pílula anticoncepcional. Lembrando que eu não sou favorável à pílula anticoncepcional por conta da queda hormonal que ela causa, diferentemente dos implantes, mas o paciente deseja o método contraceptivo, o implante hormonal também pode ser utilizado, o implante de gestrinona também pode ser utilizado como contraceptivo. Então tem várias indicações médicas. A utilização do implante ele sempre se baseia no quadro clínico, ou seja, na condição clínica do paciente, na condição que o paciente apresenta, sempre associado ao quadro laboratorial. Então a gente avalia, o paciente realmente tem deficiência hormonal, o paciente está com níveis hormonais baixos de testosterona, está com níveis hormonais baixos de testosterona, de estradiol, de progesterona, havendo a indicação, a gente faz a devida reposição. E doutor, efeitos colaterais? Há efeitos colaterais? Sim, há efeitos colaterais, principalmente se utilizados de forma exagerada. Então, se utilizar progesterona em doses muito altas, ela pode aumentar um pouco o fluxo sanguíneo durante o período menstrual. Se utilizar a gestrinona, que é o famoso chip da beleza, em doses altas, o paciente pode ter alteração da voz, pode ter uma voz um pouco mais grave, a mulher pode ter alteração de pelos, pode ter alteração de clitóris, pode ter queda de cabelo, mas geralmente isso está muito ligado à dose e está muito ligado à indicação. Por isso que a reposição hormonal com esses implantes exige, assim como qualquer reposição hormonal, exige acompanhamento médico. É importante que o médico avalie e é importante que o médico avalie a real necessidade daquela reposição. É um paciente que realmente necessita da reposição? É um paciente que tem uma condição médica que exige aquela necessidade? Ou seja, é um paciente que tem alguma patologia, tem alguma condição que está afetando a sua qualidade de vida e associado a esse quadro clínico. A gente observa no exame que o paciente de fato tem uma carência hormonal. O paciente de fato tendo uma carência hormonal associada a um quadro clínico, o paciente vai ter sim indicação da reposição hormonal e vai ser um paciente que poderá ser beneficiado pela reposição hormonal. Se essa reposição hormonal for bem feita, em geral, o paciente não tem efeitos colaterais ou tem efeitos colaterais mínimos. Se essa reposição for mal feita, for pensada apenas na estética, for pensada apenas na parte estética, principalmente, em que se utiliza doses mais altas, aí sim o paciente pode ter efeitos colaterais. Então, o quadro clínico é sempre o ponto mandatório, é sempre a principal indicação associada ao quadro laboratorial, mas principalmente o quadro clínico. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo que eu procurei falar a respeito dos implantes hormonais, uma prática segura, já utilizada no mundo há 80 anos e no Brasil há pelo menos 28 anos, podendo ser utilizado a forma absorvível, a forma inabsorvível. Essas duas formas, na verdade, diferem com relação ao tempo em que o implante vai ter a sua ação e com relação à estrutura. Então, o de 6 meses ele tem uma estrutura biodegradável, que ao longo de 6 meses ele vai sendo completamente absorvido e não há necessidade de retirada. O de 1 ano utiliza uma estrutura de silicone e é exatamente essa estrutura de silicone que garante a ele a liberação por 1 ano inteiro, sem que o paciente tenha um comprometimento. Só um ponto importante que eu vou colocar, que eu já ia esquecendo, é o seguinte: o implante ele tem um detalhe interessante. Pensando aqui numa linha do tempo com relação à concentração, o implante ele começa pequeno e depois ao longo do tempo ele vai manter uma concentração. Então isso também é um ponto importante que diferencia o implante hormonal de outras reposições hormonais. Então colocando aqui, considerando aqui o dia 0, o dia em que você colocou o implante, e aqui mais ou menos 1 mês, quando você alcança a dose máxima do implante, uma vez que o implante atinge a dose máxima, o implante vai permanecer na dose máxima até o final, que pode ser 6 meses, se for absorvível,
que pode ser 6 meses se for absorvível, ou 12 meses, 1 ano, se for o inabsorvível, mas ele atinge a concentração máxima. Quando a gente faz a reposição via gel ou via comprimido, geralmente o paciente ele tem picos diários, então ele não atinge uma dose de concentração contínua que se mantém. O gel, o comprimido, doses diárias, então você tem que utilizar todo dia o comprimido e a cada dia você tem que estar repetindo essa dose para que você tenha um pico e uma queda. Então ele garante um efeito muito maior e ele acaba garantindo também uma resposta muito maior. Não só pela via de acesso, como eu havia explicado anteriormente, já que ele não passa pelo trato gastrointestinal, já que ele não precisa da pele como barreira de proteção, não precisa ultrapassar a pele como barreira de proteção, mas também porque ele atinge uma dose constante que é liberada gradualmente e que não há necessidade da reposição diária, como é o que ocorre quando você faz a reposição via gel ou via comprimido. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro, espero ter desmistificado um pouco o implante, que é uma técnica segura, uma técnica, como eu falei, já utilizada há muitos anos e que pode ser utilizada. Então, se você sofre com endometriose, sofre com adenomiose, sofre com todos esses sintomas que eu acabei de falar, fluxo sanguíneo muito aumentado durante o período menstrual, dores abdominais, TPM severa, é um homem que está na andropausa, tem desejo sexual baixo, dificuldade de ganhar massa muscular, sente-se mal com isso, avalie com o seu médico a possibilidade da reposição hormonal inicialmente e avalie a possibilidade do implante hormonal também. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!